prazer estar com vocês. Nós vamos estar falando hoje, nós vamos estar encerrando um período muito interessante que a nossa igreja passou nos domingos de manhã. Hoje é a última pregação da série de mensagens, a mais longa que nós já fizemos na igreja, chamada Eu Creio. Nós começamos essa série de mensagens de forma organizada, tentando de forma mais didática possível, transmitir como nós da Igreja Batista do Bingen compreendemos e vivemos as Escrituras nas suas principais doutrinas. Então, falamos sobre todas as doutrinas, falamos sobre as principais doutrinas cristãs e terminamos com um bloco de mensagens sobre a igreja, usando para isso as 7 cartas que o próprio Jesus mandou às igrejas no Apocalipse. Terminamos as 7 cartas domingo passado e hoje, como a última pregação, nós vamos falar da vitória da igreja. E falar de vitória é sempre bom, não é? Sou flamenguista, sei bem do que falo. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia. Nós vamos andar, se você tiver uma Bíblia e quiser ficar com ela aberta, a gente vai usar muitos textos. Nós vamos começar por um texto que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, com muito carinho, ilumina nossas mentes para compreender a Tua palavra. Senhor, que não seja apenas mais um domingo, apenas mais uma mensagem, mas que o Senhor fale conosco. E, Senhor, que cada mensagem pregada nesse local seja trazida pelo Teu Espírito Santo às mentes e corações dessa igreja e a todos os irmãos que estão em casa, nos assistindo, e a qualquer tempo em que estejam nos assistindo pela internet. Senhor, que eu seja apenas um instrumento para levar a Tua palavra a muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Nós tratamos desse último bloco de mensagens sobre a igreja, sobre a perspectiva de que a igreja vive um campo de batalha, desde a sua fundação na cruz de Cristo. E nós tratamos isso considerando um erro grave que nós temos visto, que muitas igrejas muitos cristãos parecem não terem perdido um pouco o foco de um campo de batalha, e mais parecemos, na igreja contemporânea, uma igreja tentando brincar num parque enquanto a guerra está acontecendo. Então tentamos trazer de volta à mente essa ideia do campo de batalha para que nós nos concentremos novamente naquilo que é a nossa função. E eu queria trazer alguns pontos antes de falarmos da vitória da igreja, e o primeiro deles é recordar o porquê disso, que é dizer, estamos em guerra. Estamos em guerra, mas não estamos em guerra com nenhuma bandeira, porque não levantamos bandeira. Amém? Não estamos em guerra com nenhum grupo político, porque também não nos importamos em representar nenhum outro grupo político. Não estamos em guerra com nada desse mundo. E a igreja, por muitas vezes, esquece disso. Quando a gente fala que nós não estamos em guerras com bandeiras, com levantes políticos, não estamos em guerra com acontecimentos terríveis, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, acredito que todos acompanharam. Nós não entramos nesse debate como parte dele, do tipo, olha, esses policiais, o que eles fizeram. Ou também não entramos do outro lado dizendo, bem feito, morreram aqueles bandidos. Tudo isso faz parte de um grande engano de Satanás, para desviar a igreja do seu foco de guerra e colocar numa coisa superficial que tem importância menor. Porque eu não estou dizendo que as bandeiras não devem ser olhadas. Sim,
Mas quando eu vejo uma bandeira, eu tenho que olhar a Bíblia e ver como Deus trata dessas bandeiras, como Deus trata desses assuntos e me posicionar não como uma bandeira contrária, mas me posicionar como alguém que se importa com aquela pessoa que está levantando bandeiras, por exemplo, como de aborto, homossexualismo, liberação de drogas, sexo. Não como alguém que está contra eles, mas como alguém que está muito interessado em resgatá-los. Não é uma visão diferente? Não é uma visão diferente quando eu vejo... Vai começar já, né? A briga, esquerda e direita. É Lula, é Bolsonaro. Muito diferente de eu me posicionar com uma das bandeiras, é eu entender que, como igreja, eu devo orar e dizer assim: Senhor, a gente está pertinho de um novo pleito eleitoral. Que o Senhor levante um governante para esse país. Nós temos estudado na nossa escola bíblica o Êxodo. Eu não imagino no começo do Êxodo aquele povo sofrendo, dizendo assim: Senhor, troca o faraó. Não é? A oração era: Senhor, estamos sendo afligidos. Estamos sofrendo como povo. Nos salva. E quando a gente vai olhar para essas bandeiras todas, eu olho para o massacre que aconteceu no Rio e eu acho muito difícil. Ou eu olho para aquelas guerras lá na Palestina e acho muito difícil ver cristãos falando: ainda bem que mataram tal, ainda bem que mataram tal, quando, na verdade, me parece que a Bíblia me convida a outra coisa. Ela me convida a dizer assim: oremos por eles, para que esse tipo de ação não aconteça de novo, para que pessoas se convertam, para que aquelas pessoas que estão fazendo o mal, elas conheçam a Cristo e parem de fazer o mal. Tem uma música do Fruto Sagrado que é O André Sobe o Morro. Ouçam ela, é muito legal. E ele fala que o tal do André, ninguém entendeu o André, porque de uma hora para outra ele largou tudo que fazia e começou a subir o morro para pregar a Cristo. Aí eles falaram: André enlouqueceu de vez? Ele não, André agora sobe o morro porque ele sabe que tem uma missão. E essa é a lógica da igreja. A lógica da igreja é tomar consciência da sua missão frente às coisas desse mundo. E a natureza do diabo é tentar desviar a igreja dessa lógica. É chegar para a igreja e falar: é um absurdo vocês não se posicionarem contra a esquerda. Ou é um absurdo vocês não se posicionarem contra isso. Quando, na verdade, eu não vejo isso na Bíblia como sendo uma posição cristã adequada. Me parece mais que o diabo, com esse tipo de ação, está colocando a igreja fora do seu combate. Ela está ocupando a igreja em um combate, tirando a igreja do seu real combate. E um segundo ponto que eu queria falar com vocês é que nessa guerra só existem dois lados. Abre a tua Bíblia comigo em João, capítulo 10, versículo 10. Nessa guerra só existem dois lados, o reino das trevas e o reino da luz. Não tem outro. João capítulo 10, Jesus está se colocando como a porta das ovelhas, dizendo que que só entra no curral das ovelhas pela porta, e quem entra por outro lugar é ladrão. E ele, quando ele vai falar no versículo 10, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa guerra que está deflagrada, ela tem dois lados: o reino das trevas e o seu senhor é o diabo, que tem uma função clara: matar, roubar, destruir. No outro lado, reino da luz, onde nós temos Jesus não como parte ou governante deste reino, nós temos Jesus como este reino, porque Jesus é a luz. Então, no reino da luz, no reino de Jesus, nós temos um ser que governa esse reino e que a sua função é outra. Enquanto a função no reino das trevas do diabo é matar, roubar e destruir, a função de Cristo no reino da luz é
dar vida. E dar vida em abundância. Volta um pouquinho, João, comigo, vai no capítulo 1. João capítulo 1 fala um pouquinho mais sobre quem é esse Jesus. Para que não haja dúvidas de quem é esse que está à frente do reino da luz. João capítulo 1, verso 1, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se estamos em guerra e já compreendemos que a nossa guerra é espiritual, a nossa guerra não é desse mundo, nós temos consciência agora do ponto 2, que é: existem dois lados nessa guerra. Um lado, reino das trevas. Outro lado, reino da luz, governado pelo próprio Deus, Criador e mantenedor do universo, como nós lemos em João capítulo 1, do verso 1 ao 5. Uma terceira observação, o que eu estou fazendo é um resumo de tudo que nós falamos dentro dessa série, é que nessa guerra não há duas coisas. Nessa guerra não há posição neutra. Nessa guerra você não pode falar assim: não vou participar. Seria mais ou menos como está tendo uma troca lá, Israel trocando tiro com alguém lá, e você resolve passar no meio e falar assim: gente, aqui, ó, não me acertem, porque eu estou isento, né? Eu não vou participar. Nessa guerra, você não pode ficar a par dela. Você não tem essa opção. Se você ler Colossenses comigo, vai lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13, deixa muito claro um ponto que é: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, existem dois lados, você não pode ficar fora de um desses dois lados. O problema é que você pode não saber que está em um dos lados. A grande questão é: você não tem como fazer parte do reino da luz naturalmente. Quando eu digo que você pode não saber que está fazendo parte dessa guerra em um dos lados, eu estou dizendo que você, sem saber, pode estar fazendo parte do reino das trevas. Porque para você fazer parte do reino da luz, você tem que ser transportado a ele pelo seu dono, Jesus. É isso que Colossenses diz. Ele nos libertou do império das trevas. Uma segunda coisa importante sobre os reinos é que no reino das trevas, a prisão não é feita com correntes ou com a chibata. A prisão é feita de forma muito sutil, através de uma palavra que é liberdade. Quantos de vocês já conversaram com amigos e falaram assim: eu não gosto dessa coisa de ser crente porque eu gosto da minha liberdade? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso um monte de vezes. Mas o que a Bíblia diz é: essas pessoas não são livres. Essas pessoas estão enganadas com uma falsa liberdade que aprisiona elas no pecado. Isso faz delas um participante do reino das trevas. Segundo ponto importante é que você não pode... Tem que falar isso porque nós estamos no Brasil, né? Não dá para dar um jeitinho e você entrar no reino da luz, sabe? Não tem como parecer do reino da luz e fazer umas coisinhas das trevas. Não dá para... Quer saber? É mais esperteza estar no reino da luz. E aí eu vou ser o esperto e vou ficar no reino da luz? Não dá. Sabe por que não dá? Porque esse Senhor do reino da luz, ele não observa só o que você faz, ele não observa só o que você fala, só como você se comporta, como você se veste ou o que você diz. Ele olha o seu coração. Então, qualquer máscara que você vista não serve para enganar o reino da luz.
Vai comigo, numa passagem de João, capítulo 8. Eu acho que é a fala mais bruta de Jesus. João, capítulo 8, versos 42 a 47. A passagem mais agressiva que eu lembro de Jesus não foi falada contra alguém da esquerda, contra o homossexual, contra o homicida, contra o estuprador, e eu não estou aliviando a barra de nenhum desses. A passagem mais agressiva de Jesus foi contra líderes religiosos que eram incumbidos de compreender a palavra e preparar o caminho do Cristo. A palavra mais agressiva de Jesus foi contra líderes religiosos. Olha aqui isso. Capítulo 8 de João, verso 42 em diante, Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, ele está falando aos fariseus, esses líderes religiosos, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que então não crê em mim? Porque é de Deus. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Dura essa palavra, não é? E você entendeu que ele está falando para os líderes do povo de Israel, os responsáveis por ensinar a religião de Deus para aquele povo? Ele está virando para eles e dizendo: olha, não importa quantas vezes vocês jejuam, eu sei que vocês fazem mais do que é mandado, eu sei que vocês dão dízimo, eu sei que vocês vão ao templo, eu sei que vocês fazem tudo. Mas quando eu olho para o coração de vocês, vocês são do diabo. Olha que coisa terrível. Então esse é o segundo ponto importante. Se primeiro você está em um dos lados, se nessa guerra você não pode ficar neutro, você também não pode enganar o reino da luz. Ou você faz parte de todo o teu ser, ou você não tem lugar. Então, quem são os vitoriosos nessa guerra? Os vitoriosos nessa guerra, na verdade, eu identifico eles olhando para os que não são vitoriosos e por muitas das vezes nós entendemos como sendo. Como nós vimos nos textos que nós lemos. Não são vitoriosos aqueles que vêm à igreja todo domingo. E eu não estou dizendo para você ficar em casa, vem para a igreja. Mas isso não faz de você um vitorioso e participante do reino da luz. Você só pode ser um cara que achou legal ficar aqui na IBAB, até porque a IBAB é muito legal. Não são vitoriosos aqueles que jejuam 3 vezes por semana. Não são vitoriosos aqueles que dão muita oferta ou que dão dízimo certinho. Não são vitoriosos os religiosos. Não são vitoriosos aqueles que têm uma boa criação, aqueles que são educados, aqueles que têm uma boa honra, aqueles que são honestos. A Bíblia nos aponta que a soma dessas coisas não faz de você um integrante do reino da luz. Esperamos sempre que integrantes do reino da luz tenham essas características. Mas elas não fazem você ser integrante do reino da luz. O que eu quero dizer é que não importa quem você é, não importa as suas habilidades, você não consegue comprar esse lugar. E você não consegue comprar esse lugar mesmo sendo muito rico, ou, por falsos ensinamentos, sendo muito pobre. Você não consegue comprar lugar no reino da luz sendo poderoso, porque talvez você consiga achar um lugar melhor e tal, e você consiga. Ou também você não consegue estar no reino da luz porque você é merecedor de piedade, de tão fraco que é.
Você só pode estar no reino da luz se você for transportado para ele pelo seu dono, como nós lemos em Colossenses 1, capítulo 13. Ele perdoou seus pecados e te transportou do reino das trevas para o reino da luz. Uma coisa muito interessante sobre essa guerra, sobre a vitória, é que essa vitória já está definida. Existem duas grandes confusões quando nós falamos dessa guerra que está acontecendo e a igreja está nesse campo de batalha. E a primeira delas é que essa guerra é de um lado do reino das trevas, do outro lado do reino da luz, e o diabo está brigando com Deus. Quem já viu esses desenhos? Eu acho muito legal esses desenhos que tem dois lados e eles brigam. Não existe uma guerra do diabo com Deus. O diabo é um ser criado por Deus. O diabo atua quando Deus permite, até onde Deus permite. Deus estabelece seus limites. E uma segunda coisa que fica um pouco confusa, agora eu estou falando para quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos estudando a Bíblia, e eu vou me arriscar a falar isso, e terça-feira, se alguém no ministério quiser, a gente pode brigar sobre, eles batem na gente. O Tiago arrumou um monte de gente para o ministério. Era mais fácil quando era eu e ele, porque a briga era 1 contra 1. Às vezes agora a briga é 1 contra 10. Mas você não é Israel. Você não é Israel. Você é igreja. Você é outra coisa. E é uma confusão muito grande quando as pessoas leem a Bíblia hoje e começam a buscar no relacionamento de Deus com Israel as vitórias que Deus deu a Israel e as similaridades nessa vitória, porque era uma outra forma de tratar, era uma outra aliança, era um outro tempo, era um outro motivo. Sabe o que acontece? Você pode começar a ler o Antigo Testamento agora como igreja de Jesus e olhar lá para trás, e ao invés de você usar o Antigo Testamento para conhecer o caráter do Deus Pai, conhecer mais sobre o teu Deus, você pode começar a olhar para ele de forma errada, como se você fosse Israel ainda. E fazendo isso, você vai ficar um pouco frustrado. Sabe por quê? Não sei você, eu gosto muito de ler o Antigo Testamento. Tem alguém que gosta? Tem hora que eu acho que parece episódios, né, de Game of Thrones, essas coisas assim, não parece? Parecem umas coisas assim, épicas e tal. E a gente agora lendo esse começo ali de Êxodo, cara, tem umas coisas muito interessantes. Mas, por exemplo, olha as guerras no Antigo Testamento. Deus vira para Moisés e fala, vai lá, chega para Faraó, fala para Faraó assim, deixa sair o meu filho, porque senão, se você não deixar o meu filho Israel sair para me adorar, eu vou matar o seu filho. Isso antes de tudo acontecer, sabe o que Deus está dizendo para Faraó, através de Moisés? Nós vamos viver uma guerra. Porque quando eu ameaço matar o filho do Faraó, o que eu estou dizendo? Eu vou acabar com o teu reino. O que pode fazer o teu reino continuar, que é a sua descendência, eu vou matar. Se rende agora que eu estou avisando. E aí, a gente conhece a história. Mas olha que interessante. Vem a primeira praga, as águas são transformadas em sangue, e do lado de Faraó tinham seus magos. E o que é que eles fazem? Cadê os alunos? O que é que eles fazem? Transformam água em sangue. Eu achei super inútil, né? Eles podiam ter transformado sangue em água de novo, não é não? Mas eles mostraram para Faraó que, através das artes que nós conhecemos ocultas, eu também faço o que Moisés fez, transformei água em sangue. E na segunda praga, Moisés e Arão vão lá e as rãs sobem, as rãs invadem o Egito, e aqueles magos inúteis falam para Faraó, olha, Faraó, isso a gente também faz, sobe rã. E as rãs aparecem. Mas aí vem a terceira praga, e eles Moisés pega pó da terra, joga para o alto, e surgem piolhos em todas as pessoas e animais. E os magos, com as suas artes ocultas, vão fazer a mesma coisa, só que dessa vez eles não conseguem fazer. E eles viram para Faraó não por crença e conversão, mas por reconhecimento e submissão, e falam a Faraó assim, isso a gente não pode fazer, porque é o dedo de Deus. E as pragas vão acontecendo.
quando chega a sexta praga, úlceras purulentas. Ó, que coisa horrível, né? Os magos, que apesar de não continuarem replicando as pragas, continuavam influenciando o faraó, são diretamente atacados e não podem mais estar frente a faraó. E as pragas continuam, o Egito é destruído, os primogênitos do Egito são mortos, Israel sai, não sai correndo ou fugido, Israel sai despojando o Egito, ou seja, tirando todas as riquezas do Egito. Israel sai vitoriosa de uma guerra que não levantou um garfo para furar o inimigo. E quando aquele inimigo fala, espera aí que não pode ser assim, vamos atrás deles, o mar se fecha depois de Israel passar a pé seco e mata o exército do Egito. Sabe o que Deus fez com o Egito? Aquilo que prometeu em Êxodo 4, quando ele falou, se você não deixar o meu filho sair, eu mato o seu filho. Ou seja, se o meu reino não for estabelecido com a tua permissão, eu acabo com você. E o Egito acabou. Em todos os aspectos. Se você ler com atenção, você vai ver que o Egito acabou economicamente, politicamente, acabou em sucessão, acabou em tudo. Se você continua lendo essas histórias do Antigo Testamento, você fica motivado. Quem não fica motivado com isso? Não fica? Você fica entusiasmado, você lê Josué. Aquele povo fica 40 anos no deserto aprendendo a ser povo de Deus, aprendendo suas leis, aprendendo a sua forma de se organizar, aprendendo a sua liturgia. E depois desse tempo eles chegam, agora com a liderança de Josué, nas margens ali do Rio Jordão, e eles atravessam a pé seco, como fizeram no Mar Morto, no Mar Vermelho, Mar Morto, não. E eles chegam do outro lado, e pensa bem, aquela galera animada, doida para atacar Jericó. E esse era o grande problema. A primeira cidade era a cidade mais fortificada que era conhecida naquele tempo. Muralhas enormes, onde as pessoas moravam dentro. Muralhas intransponíveis. A força de Jericó eram as suas muralhas. Não seus guerreiros, as suas muralhas. Intransponíveis. E aqueles homens, vendo tudo que Deus fez, chegam agora, atravessam novamente a pé seco o mar, chega do outro lado, o rio, né? Mas era um rio bem grandão, chega do outro lado, e aí eu penso que ele assim, Josué, é agora, vamos atacar. E Josué fala assim, não, agora a gente vai adorar a Deus. A gente atravessou, a gente foi mais uma etapa. A gente vai adorar a Deus. E depois de adorar a Deus, ele vai dar a direção para a gente. E Deus dá, Deus fala assim. Aí ele pensa, e aí Josué, Deus falou para a gente atacar agora com tudo. E aí Josué fala assim, não. A gente vai rodear a cidade e vai voltar para cá. Tá, mas e aí? Só isso. E eles fazem isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. E aí no 7º dia ele fala assim, não, hoje é diferente. Hoje a gente vai rodear a cidade 7 vezes, vamos andar mais. E depois de rodear 7 vezes, a gente vai tocar as trombetas. E o povo vai gritar. E a muralha vai cair. Quem venceu a guerra contra Jericó? Deus. O povo não tirou um tijolo. Deus derrubou as muralhas. Continua na história, continua olhando a história. Você vai ver Davi e Golias. Quem não fica motivado vendo Davi e Golias? Aquele homem de 3 metros... herói de guerra, preparado para a guerra desde criança, afrontando o exército de Israel, dia após dia, zombando do exército de Israel, veio um moleque, adolescente, que não aguentou botar a armadura do rei. Aquele moleque adolescente olha para aquilo, ele vira para os grandes heróis de Israel que estavam na guerra e fala assim, que maluquice é essa da cabeça de vocês? Por que ninguém foi lá matar esse cara ainda? E aqueles caras, você está doido, Davi? Olha o tamanho do cara. Ele falou, gente, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi estava ali completamente entendendo o que estava acontecendo. E aí Davi vai lá, joga uma pedra, mata o cara. Quem matou o cara? Foi Deus, gente. Cara, tu pode ler isso no Antigo Testamento inteiro. Pastor Tiago, domingo passado, falou sobre Gideão. Chega lá com mais de 30 mil pessoas para encarar 120 mil pessoas. Gente pra caramba. Deus fala, não, Gideão, tem muita gente aí, manda embora. Vai todo mundo que está com medo.
Eu brinquei com ele, eu falei assim, Gideão perguntou para Deus, mas eu posso ir também? Não, Gideão, tu tem que ficar. E o resumo da ópera, Deus leva aquela multidão de israelitas até serem um bolinho de 300 pessoas. E vencem a guerra. Quem ganhou a guerra? Foi Deus. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente vai olhando para o Velho Testamento, eu olho tudo isso e fico muito emocionado, muito animado por conhecer o poder do meu Deus, de ver quem é o meu Deus, o que Ele faz, como Ele se apresenta. Mas quando eu chego na leitura do Novo Testamento, eu sou confrontado com um outro sentimento, porque eu começo a ler a igreja perdendo. Já repararam isso? Vocês já repararam que o Novo Testamento é uma sequência de muitos problemas e que em muitos deles parece que a igreja não vai ganhar? Parece que a igreja está perdendo. Pastor, você falou que nós somos outra coisa. Nós somos a igreja. Vamos voltar nas cartas às 7 igrejas que nós lemos no Apocalipse. Você lê a carta a Éfeso. Quando você lê a carta a Éfeso, você vê uma igreja de Jesus que trabalhava, mas que já não tinha mais o primeiro amor. Ou seja, derrota. Você vai ver Esmirna, uma boa igreja, uma igreja temente a Deus, só que aos olhos humanos, perseguida e pobre. Gente, não precisa não, mas se eu fosse um pastor que ficasse mandando perguntar as coisas para o cara do lado, pergunta para o cara do lado, quer ser perseguido e pobre? A igreja Pérgamo perdeu o seu pastor, morto pela oposição, e além disso lidava com ameaças internas de falsas doutrinas. Tiatira, a igreja tolerava a doutrina de Jezabel dentro dela. Sardes, uma igreja que Jesus fala, você é uma igreja morta. Filadélfia, uma igreja fiel e uma igreja perseverante, mas aos olhos humanos uma igreja fraca, uma igreja sem suas forças. Laodiceia, uma igreja que tinha uma ideia completamente errada de si mesma, se achava muito boa, e Jesus falava, você é pobre, cega e nu. E se você começa a andar nas histórias do Novo Testamento, e começa a ver a caminhada dessa nova coisa, dessa nova aliança em Cristo, que se chama igreja, você vê o próprio Cristo dessa aliança sendo morto. E quando você olha a forma com que Cristo foi morto, a gente sempre traz essa memória na ceia. Gente, que homem que estava naquela época e via aquilo acontecendo e não viu aquilo como uma derrota? Depois que Jesus é ressuscitado, vencemos. Surge a igreja primitiva, que perde o tempo todo. Surge uma igreja primitiva que converte a alma das pessoas, mas que é dispersada pela perseguição, que tem líder apedrejado, líder chicoteado, líder maltratado, líder morto, que passou por um tempo onde os cristãos eram empalados, vivos, tá? Vocês sabem o que é empalado, não sabem? Não precisa explicar não, né? Aí vocês depois vê no Google, se não sabe. Eles eram empalados, eram cheios de óleo ou piche e eram usados como tochas. Onde tem vitória nisso? Você vê o principal expoente dessa igreja no sentido de um missionário, um pregador que está fazendo essa ideia de evangelho se espalhar, sendo tão maltratado e preso, e ao ponto de Paulo falar assim, olha, no meu primeiro julgamento, eu fiquei sozinho, não tinha ninguém comigo, mas Cristo me sustentou. Então você vai vendo uma sucessão de coisas, igrejas como a igreja de Gálatas e a igreja de Coríntios,
sendo duramente repreendidas por divisões internas. Ou seja, a igreja parece que está perdendo quando os ataques são de fora e parece que está perdendo quando a sedução é interna também. E essa é a imagem que, se a gente desviar do que o próprio Cristo nos falou e nos prometeu, a gente tem. De que parece que eu não vou ganhar. Que raio de reino vencedor é esse que eu estou que perde? Sabe, é porque às vezes os nossos olhos estão voltados para a coisa errada. Vamos ler alguns textos comigo, por favor? Abra a tua Bíblia em João 18:36. Em João 18:36, Jesus está frente a Pilatos, respondendo um interrogatório. E ele era acusado de fazer um levante, como se declarando rei. E no versículo 36 de João 18, Jesus responde a Pilatos, dizendo: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E essa talvez seja uma das primeiras coisas que a igreja tem que voltar a perceber, voltar a internalizar, para que o desfecho da guerra fique mais claro. Se o reino de Cristo não é daqui e eu sou do reino dele, eu também não sou daqui. O apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores desse reino, ou seja, nós somos desse reino, vivemos sobre as regras desse reino, somos submetidos ao Senhor desse reino, mas ainda estamos aqui, como representante desse reino. Por isso que nossas vitórias, aparentemente, não são daqui. Só que você já reparou que muitas das vezes a gente quer as vitórias daqui? Quando a gente continua esse pensamento, a gente vai ver um equívoco muito chato sendo pregado em muitas igrejas. E a gente brinca aqui, o pastor Tiago fala muito, gente, a vida do crente não é só vitória. Quem já ouviu, né? A gente não fala, o irmão às vezes fala, é só vitória, irmão. Eu falo assim, rapaz, mas a coisa não está fácil, não. Porque as igrejas muitas das vezes pregam a sua vitória praticamente como superpoderes. Você tem uma superunção, tem superpoderes. Ou pregam para você uma teologia da prosperidade, que se você trouxer 10, você recebe 1000. E que você agora tem uma bolha verde em volta de você e que nada pode te encostar, nada pode acontecer com você. As igrejas contemporâneas pregam essa falsa vitória, porque a nossa vitória prometida nunca foi essa. A vitória prometida para a gente, ela está prometida por Jesus nas 7 igrejas. Vai comigo rapidamente lá em Apocalipse, novamente nas igrejas, no capítulo 2. Você vê o próprio Jesus prometendo o que é a vitória da igreja. Ele fala no capítulo 2 à igreja de Éfeso, no versículo 7, ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, no verso 11, ele fala, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A carta à igreja de Pérgamo, no versículo 17, ele diz assim, ao vencedor eu darei um maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, no versículo 26, ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 5, ele diz, ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, no verso 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome.
A igreja de Laodiceia, e a última, no verso 21, ele diz: ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Você viu alguma promessa para esse mundo? Você ouviu o próprio Cristo prometer alguma vitória nesse mundo às igrejas? Porque ele não prometeu. O mais legal é que depois que ele transita, o Apocalipse transita nessas duas cartas, 2 capítulos, mostrando as cartas às igrejas, ele vai levar João ao próximo tema no capítulo 4, e ele vai mostrar o trono de Deus a João. Lê comigo Apocalipse 4, verso 4. Ele está fazendo a visão do trono de Deus. E no verso 4, quando ele vai mostrando a visão toda do trono de Deus, ele fala assim: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Há um entendimento, pelo menos da maioria dos teólogos, que a gente está falando dos representantes das 12 tribos de Israel e o apostolado, os 12 da igreja, ou seja, os representantes das duas alianças, junto ao trono de Deus, vestidos de branco, ou seja, mostrando que a justiça de Deus estava ali, com sua coroa na cabeça, representação de poder, representação da herança, representação do galardão. Lê comigo o verso, por favor, 9 e 11, porque na descrição você vai continuar lendo que haviam outros seres ali em volta do trono de Deus, e esses seres glorificavam a Deus. E no verso 9 diz: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esses 24 anciãos, quando estão na presença do trono de Deus, eles pegam tudo aquilo que é mais precioso, tudo aquilo que representa poder, representa alguma herança, e colocam aos pés de Cristo, num ato de dizer assim: olha, por mais que eu tenha algo, perto de Cristo isso não é nada. E por mais que eu tenha algum poder, por mais que eu tenha alguma coisa que me foi dada, isso é do próprio Cristo. E eles tiram e dizem: Cristo, se tu me deu, está tudo ao teu serviço. E dão honras e glórias a Deus. Quando a gente começa a olhar isso, eu encerro a introdução dessa mensagem. Agora a gente vai desenvolver. Calma, estou brincando. Porque a gente não pode perder o olho disso. A gente não pode perder o olho do que é ser igreja, do que estamos vivendo como igreja e do que seremos como igreja. Vai comigo para nós encerrarmos isso em Apocalipse capítulo 20. Eu quero te mostrar o desfecho dessa guerra. Apocalipse capítulo 20 vai te mostrar uma realidade muito interessante. Verso 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta ou falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, essa guerra já é uma guerra com um fim determinado. O reino do mal será exterminado. O reino do mal perde. E não há no reino do mal um senhor capaz de lutar por ele. Esse senhor já está condenado. Esse que se diz Senhor, ele já tem um desfecho definido, e junto com ele,
tudo que faz parte desse reino das trevas. E ao reino da luz, capítulo 21 de Apocalipse, o verso 1 diz assim: e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então, se a tua expectativa de fazer parte de uma igreja é ser vitorioso nesse mundo, eu quero te frustrar e te dizer que tudo que pode ser considerado vitória nesse mundo, um dia vai deixar de existir. Porque o primeiro céu e a primeira terra agora já não existem. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, que habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você está entendendo o que é a vitória da igreja? Eu quero resumir tudo o que nós falamos nos versos 6 e 7, e a gente vai encerrar com esses 2 versos. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, Deus está dizendo para ele, não há nada antes de mim, não há nada depois de mim, eu sou todo-poderoso. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, fazer parte desse reino da luz é uma questão de pedir. Você entende? Fazer parte desse reino que será o vitorioso é simplesmente um ato de pedir. Falar para Cristo assim: Cristo, eu te quero. Só que querer Cristo é abandonar o reino das trevas. Você não pode preservar nem 1% de trevas em você. Você tem que entregar-se a Cristo. E eu não estou dizendo que você vai virar um santinho e nunca mais vai pecar. Eu estou dizendo que a partir desse momento, você assume um compromisso com Cristo de que a tua vida inteira é dele, de que seus bens são dele, de que sua família é dele, de que seu corpo é dele. Por isso aqueles cristãos aceitavam ser queimados e empalados, porque eles tinham consciência que nem eles próprios eram deles. Eles tinham consciência de que se Cristo quisesse tirá-los dali, ele tirava, mas se Cristo não quisesse tirá-los dali, ao morrer eles estariam junto com Cristo, já vivendo a sua vitória. Verso 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Tudo que nós falamos ao longo dessa série das 7 igrejas se resume nesse versículo 7 de Apocalipse 21. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Sua vitória no reino da luz é viver a eternidade como filho de Deus. E essa é uma decisão que eu não posso fazer por você. Essa não é uma decisão emocional que eu vou pedir para alguém ficar tocando o teclado e vou fazer assim e você vai levantar. Essa é a decisão mais séria da sua existência e ela tem que ser completamente racional. Porque essa é uma decisão de deixar para lá tudo que não é Cristo. Essa é uma decisão de levar prejuízo, de ser mal visto, de ser mal interpretado, de ser afastado de família, de ser afastado de amigos. Essa é uma decisão onde você vira para Cristo e diz: Senhor, eu agora sou teu. Por isso, ela tem que ser uma decisão racional. E o mais bacana, que se você tomar essa decisão, o reino da luz não tem tamanho definido. Ele não fica cheio. A hora que você diz sim para Jesus, como nós lemos em Apocalipse 1,13, ele resgata você do império das trevas, perdoa teus pecados e te transporta para o reino da luz. Amém? Amém. Vamos orar?
Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nessa manhã nos falou sobre a vitória da igreja. Senhor, enche nossa mente e nossos corações com a compreensão da Tua palavra. Senhor, muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar termos como vitória quando parece que estamos perdendo. Senhor, não deixe o diabo tirar de nós a direção certa, o pensar correto. E, Senhor, alimenta nosso coração, para que em momentos de dificuldade a nossa mente seja direcionada à grande recompensa prometida no Apocalipse, ser Teu filho para toda a eternidade. Senhor, nós somos muito gratos pelo carinho e pelas promessas que o Teu texto diz, em que o Senhor vai estar conosco até a volta. Senhor, se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por problema, nós sabemos, Senhor, que Tu está caminhando com a gente. Senhor, o que eu te peço para essa igreja é que eles sintam a Tua presença em meio às dificuldades e tribulações. Senhor, não que eles vão passar por isso e vão sair de lá como se não pudessem ser afetados, mas, Senhor, que em meio ao que estejam passando, o Senhor esteja com eles, reafirmando na sua mente que eles são sim vitoriosos, porque já fazem parte do Teu reino. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos garante a vitória. Senhor, nos ajuda a entender e nos abençoa, como igreja, como família e individualmente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.